Olá, pessoal. Tô de volta. Eu sumi, mas eu voltei. Bom, desliguei o som do notebook para não atrapalhar. Tá todo mundo aí? Não, agora não tá passando vídeo antigo, não. Agora eu já tô online. Deixa eu ver, o Lucas tá aí, ó. Tá todo mundo aí. Então vamos lá. Bom, tá tudo ok aí? Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente viu vários recursos de parametrização, né, em 2D nas aulas anteriores. Então, quem acompanhou as aulas já sabe como utilizar os recursos, né, já sabe como utilizar as constraints geométricas, as constraints dimensionais, o Parameters Manager, tudo isso, certo? Hoje nós vamos ver como criar esse tipo de bloco dinâmico. Olha, eu tenho dois blocos de janela aqui, tá? Esse é um bloco, é um tipo de bloco em que eu tenho uma tabela, que eu tenho a largura da janela em relação à espessura da parede, olha, tá? Eu até vou colocar umas cotas aqui que é para vocês verem, né, essas alterações direto aqui, né? Então, olha, por exemplo, a janela que está aqui é uma janela de 50 para uma parede de espessura de 20. Então, se eu quiser uma parede de espessura de 15, é só eu vir aqui e selecionar, tá? Oh, boa noite, Edilson. Seja bem-vindo. Clebson, boa noite novamente para você. Então, continuando. Se eu quero uma janela de 100 para uma parede de 20 de espessura, mas eu também posso alterar aqui, olha, essa parte do meio, né, que caracteriza um bloco de janela. Então eu posso alterar aqui, por exemplo, para 5. Vejam que essas duas linhas paralelas estão sempre no meio, né, da janela. Então, olha, 3, estão vendo? Eu também posso alterar por aqui, 25, 70, 1. Não, Lucas, o bloco de carimbo a gente vai fazer na aula que vem. É um bloco dinâmico que tem recursos de parametrização. Aquele bloco da aula passada, o bloco da legenda, né? Ele é um bloco que eu fiz ainda no 2006, 2007, não tinha recursos de parametrização, mas também dá para fazer com ou sem os recursos de parametrização. Aquele bloco a gente vai ver na aula que vem, tá ok? Hoje a gente vai ver, a gente vai começar de leve, vamos começar devagar. Tá bom? Então, ó, esse é um tipo de bloco, certo? E este é outro tipo de bloco. Então, deixa eu colocar as cotas aqui. Olha, esse daqui, ele não tem essa gripe, né, de tabela, tá? Onde eu tenho alguns valores já pré-determinados. Ô, boa noite, tudo bom? Vamos lá. Esse daqui a gente pode fazer as edições, tá? Ele tem algumas marcações, olha, já pré-configuradas, tá? Essas marcações eu coloquei porque eu quis, mas se eu quisesse deixar ele sem essas marcações, eu poderia,
tá? Então, olha, se eu quiser uma parede de 30, a espessura da parede, né? Uma janela de 150, né? De 1,50 m. E aqui, vou colocar 3. Estão vendo? Então, visualmente, o bloco é exatamente igual ao outro. O que muda é a forma de você fazer, né, as alterações nele, né? Veja que aqui também eu posso colocar a espessura que eu quiser, mesmo que ela não tenha aqui, tá? Olha, eu tenho 15, 20 e 25 de espessura, mas se eu quiser utilizar uma espessura de parede 35, eu também posso. Ou não tenho a espessura 10, mas se eu quiser utilizar, eu também posso. Olha lá. A mesma coisa com a largura. Veja que eu tenho valores definidos aqui: 50, 100, 150, 200. Ah, mas eu quero uma janela de 70. Tranquilo. Tá? Então, vamos começar. Bom, primeiro, vou pegar um arquivo novo. Veja que eu não tenho nada nesse arquivo, tá? Vou até dar um zoom extend, olha, não tem nada. É um arquivo zerado, certo? Posso já configurar o Unities, né? Se você não tem certeza da unidade que você vai trabalhar, então você define Unitless, tá? Mas eu vou deixar definido aqui para centímetros. Precisão de 2 casas e ok. Tá. Não tenho desenho nenhum aqui. Eu posso começar o meu bloco dinâmico de 2 formas. Eu posso fazer um desenho, né, aqui na área gráfica e daí acessar o editor de blocos dinâmicos, ou eu posso acessar direto o editor de blocos dinâmicos e criar o meu desenho lá, tá? Então, olha, vou no comando Block Editor, que é o comando Bedit. Como eu não tenho nada na tela, eu vou selecionar Current Drawing. Se eu tivesse algum desenho aqui também, eu selecionaria o Current Drawing. Ok? Então, nós estamos no ambiente de blocos dinâmicos. Veja que nós temos aqui uma ribbon, né, extra, né, uma tab extra aqui, que é uma tab contextual de blocos dinâmicos, onde eu tenho as ferramentas do Block Editor. Então vamos lá. Vou fazer 100 por 20. Vou dar um offset de 7 aqui e 7 aqui, tá? O valor desse offset, pessoal, não existe assim, não precisa você se preocupar com esse valor, desde que ele seja igual. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, tá? Se você quiser também, você pode fazer a linha no meio e daí fazer o offset para cima e para baixo, tá? Então, isso não tem problema, tá? Pode ser o valor que você quiser, porque depois a gente vai poder editar, né, esses valores aqui, certo? Bom, vejam que eu fiz o retângulo e explodi, tá? Isso para evitar algum problema aí na aplicação das constraints, ou mesmo depois do bloco pronto, quando a gente for utilizar o stretch, né, para definir tanto a largura quanto a espessura das paredes, ok? Primeira coisa, aplicar o Auto Constraint. Mas nós vamos entrar primeiro nos Settings. Veja que eu já deixei desabilitado horizontal e vertical. Por quê? Porque nem sempre a janela vai estar na horizontal. Às vezes ela pode estar numa parede, né, a 45 graus, ou pode estar numa parede a 90 graus. Então, se eu colocar essas duas constraints, vai dificultar para mim depois. Então, horizontal e vertical, a gente não vai deixar selecionado, tá?
As outras, independente, concentric, tudo bem, não tem arco aqui, mas não vai fazer diferença, tá ok? Selecionamos e damos Enter. Então vejam aqui, olha, que ele já aplicou, né? Paralelas, paralelas e perpendicular. Preciso aplicar perpendicular aqui? Não, por quê? Porque esta linha é paralela a esta e esta linha vertical é paralela a essa, olha. Estão vendo? Então, apenas uma constraint aqui de perpendicularidade já é o suficiente para mim. Não preciso de mais. Vou aplicar a constraint fix aqui, para eu ter um ponto fixo, tá? Isso vai evitar que o meu desenho, quando eu alterar, né, as distâncias aqui, tanto na espessura quanto nessas linhas do meio, vai evitar que o desenho saia do ponto base de inserção, tá? Vou colocar o ponto base, certo? Ok, agora eu vou fazer então as constraints dimensionais. Então, linear, aqui, certo? Na linear eu posso pedir a constraint, dar Enter e selecionar a linha, porque a grip vai aparecer do lado direito, tá? Na vertical, se eu fizer isso, essa grip aqui, que é usada aqui, olha, ela vai aparecer para baixo, não é o que eu quero, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar os dois pontos. Ok. Vamos abrir o Properties, selecionar o D1 e vamos nomear. Então, aqui vai ser, pode ser comprimento, pode ser largura, tá? Largura. A D2 vai ser o ESP, que seria a espessura da parede. Eu preciso também criar uma constraint aqui. Vou nomear ela como meio, certo? E agora, para que essas duas linhas sempre estejam no meio da minha janela, tá? Eu preciso fazer uma dimensão linear aqui com uma fórmula. Sobra. Bom, ok. Agora vamos ver aqui a fórmula daquela constraint. Essa distância aqui, ela equivale ao quê? Equivale à metade da espessura menos a metade dessa distância aqui que eu tenho do meio, certo? Então, eu posso editar aqui na tela, né, direto, clicando duas vezes, mas eu posso também editar aqui no Properties, tá? E eu também posso editar pelo Parameters Manager. Tá aqui. Então, o Parameters Manager, vocês lembram-se dele, né? A gente já trabalhou com ele antes. Então, eu poderia editar aqui a fórmula. Mas como eu quero mostrar para vocês também outras opções, né?
Eu vou fazer isso pelo Properties. Então vamos lá. No expressão aqui vai ser, abre parênteses, espessura dividido por 2, fecha parênteses, menos, abre parênteses, meio dividido por 2. Fecha parênteses e Enter. Ok? Até aqui alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, ou se eu estiver fazendo muito rápido e vocês não entenderem, coloquem para mim aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos testar o bloco antes de continuar, tá? Então vamos no ambiente teste block. Ó, 20, 30, 2, 120, ok, tá funcionando. Então, fechamos o ambiente de testar o bloco, tá? Agora, esse bloco que a gente está fazendo é esse aqui, ó. Que eu tenho essas marquinhas, estão vendo? Essas aqui, olha. Tanto na vertical quanto na horizontal. Então agora nós vamos adicionar esses valores, tá? Nas minhas constraints. Então vamos lá. Essa daqui, primeiro, né? Onde é que a gente vai fazer isso? Aqui, olha, value set. Tipo de distância, tá nenhuma. Então, vamos utilizar aqui o incremento. Saíde, é só você manter ela. Você faz ela faz ela direto no bloco dinâmico e quando você inserir, você não altera. Só isso. Entendido? Aí no caso, para você não alterar na hora da inserção, é só você tirar a gripe dela. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho. Então vamos lá, incremento. Qual é a distância do incremento? De 10 em 10. Qual é o tamanho mínimo de janela que eu posso ter? 50. E o tamanho máximo? 250. Pode ficar muito fina. Por isso que eu já deixei aqui, olha, para que a pessoa possa editar essa distância aqui, tá? Para que não fique uma distância padrão, né? Uma distância que não pode ser alterada e em alguns casos de espessura de parede, por exemplo, de, sei lá, 25, né? E você colocar 2, talvez ela fique um pouco fina demais, então daí você pode alterar aqui. Ou, se você quiser, você não altera. Basta manter o valor que você definiu na hora da criação, tá? Mas essas fórmulas aqui e essas constraints dimensionais, elas precisam ser criadas para que essas duas linhas aqui estejam sempre no meio. Ok? Beleza. Bom, vamos voltar aqui. Olha, estão vendo aqui? Quando eu coloquei o incremento de 10 em 10, valor, distância mínima 50, distância máxima 250, ele já colocou aqui, olha, um preview, né?
dessas distâncias, tá? Agora a gente vai selecionar a vertical. Value 7, incremento, distância do incremento 5, distância mínima 10, a distância máxima, sei lá, 40, para que apareça, mas se eu tiver uma parede com 50, lembrem-se que eu vou poder fazer isso, né? É só clicar na grip, essa grip azul claro, e digitar o valor que eu quero. Bom, vamos lá testar o bloco. Olha lá. Tranquilo. Então, já está funcionando o meu bloco, certo? Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre blocos dinâmicos. Hoje nós vamos construir duas janelas, dois tipos de blocos dinâmicos, com parametrização, tá? Então agora nós vamos salvar o bloco. Então, Save Block As, vamos colocar a janela 1 e o outro bloco que a gente criar, nós vamos colocar como janela 2, tá? Se vocês quiserem salvar esse bloco para um arquivo externo, para você poder inserir com o comando wblock, com o comando insert, buscar o arquivo externo, aí você marca essa opção aqui, olha. Tá? A gente vai utilizar isso daqui em outros blocos. Hoje a gente está vendo o básico, tá? Então, janela 1, ok, salvei, fechar. E vamos inserir uma coisa. Sempre que você cria o bloco dinâmico e você vai inserir o bloco dinâmico, tá? Na janela do Insert aqui no Preview, ele mostra esse raiozinho amarelo, tá? Esse raiozinho amarelo significa que o bloco que você está inserindo é um bloco dinâmico, tá? Independente se ele é paramétrico ou não, mas ele é um bloco dinâmico, ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, nossa. Meu Deus. Ah, sim, né? Eu defini para centímetros, né? No format. Então ele escalou o bloco. Então vamos lá, deixa eu mudar ele para milímetros mesmo. Isso. Agora sim. Ok. Vamos testar. Ó. 35. Vejam as linhas paralelas aqui, ó. Estão vendo? Muito fácil, né? Melhor do que você ficar desenhando janela e dando stretch, sem ser um bloco, né? Então, eu acho assim bastante útil
quando você pode fazer isso com os blocos dinâmicos, certo? Então, este é um tipo de janela, um tipo de bloco de janela. Agora a gente vai fazer outro bloco de janela, tá? Edite, ó, veja que se eu quiser editar o bloco janela 1, eu posso, tá? Mas eu vou escolher Current Drawing novamente. Vejam que não tem nada. Vou fazer de novo o desenho. Ó. Auto Constraint, Settings, ó. Não defino nem horizontal e nem vertical. Seleciono. Pois é, Adriano, eu não utilizo o ZWCAD. Você está dizendo que pena que não tem esse recurso no ZWCAD, né? Qual versão vocês estão usando? 2011, 2012? Vamos continuar aqui. Basicamente, eu vou fazer tudo que eu tinha feito no outro bloco. Ah, 2011? Bom, não sei te dizer. Eu acho que o ZWCAD é tipo um AutoCAD LT, né? Que não tem muitos recursos, enfim. Eu não abro mão do meu AutoCAD. Sem chance. Vamos lá. Aqui. Olha o que eu tinha falado para vocês da outra vez. Tá vendo aqui, olha? Que a setinha vem para baixo. Então, nesse caso, eu preciso selecionar de baixo para cima para que a setinha vá para cima, tá? A mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Este aqui vai ser largura. Este aqui vai ser espessura. Este vai ser meio. Ah, eu esqueci de uma coisa no outro bloco, tá? Para que eu não possa, para que o usuário... Sim, Said, o sentido que você cria a cota define o posicionamento da setinha, tá? Então, geralmente, aonde você termina a cota, o segundo ponto que você clica é que vai definir a direção, tá? Onde vai ficar essa seta. Nesse caso aqui, eu não quero que o usuário tenha acesso a alterar essa distância por aqui. Eu quero que ele altere só pela cota aqui chamada meio, tá? Então, número de grips, nesse caso, 0, tá? Expressão. Então, vamos lá. Largura dividido por 2 menos... espessura dividido por 2 menos meio dividido por 2. Certo? Ok. Agora, deixa eu já colocar o basic point antes que eu esqueça. Tá. Agora eu vou inserir
um block table, tá? Que é através dele que eu vou criar isso daqui, olha, esse menu aqui, tá? É através do block table, certo? Então vamos lá. Block table, localização dele eu vou deixar aqui. Número de gripes 1. Ok. Então eu vou selecionar agora quais são as cotas, né, paramétricas que eu quero colocar nessa tabela. Então, posso selecionar tudo? Posso, mas eu vou selecionar só largura e espessura, ok? Aí eu vou colocar os valores aqui pré-determinados, tá? Por exemplo, largura da janela 50 para a espessura de 15, 50 para a espessura de 20, 50 para a espessura de 25, 100. Olha, eu posso utilizar o Enter, tá, para mudar de uma para outra, mas eu prefiro utilizar o Tab, porque se eu der o Enter, eu vou dar o Enter agora, ele vem para a célula abaixo, aí eu tenho que mudar para a célula anterior. Coloquei o Fix para que a janela, né, a hora que eu alterar a espessura, ela não saia do lugar, para ela ficar no ponto base de inserção. É só para isso. Vamos lá. 150, 15, 150. Opa, peraí. 15, 20, 25, 15, 20, 25, 15, 20, 25. Olha, para que essa tabela vai servir? Ela vai ter alguns valores já pré-configurados, só isso, tá? Dou OK. Estão vendo? Vamos testar o bloco. 200 é o tamanho da janela. Qual é a espessura? 25. Vamos colocar 3 aqui, o meio. 100, espessura de 15. Olha, estão vendo que o valor aqui do meio permanece o valor que eu acabei de alterar. Estão vendo? Olha lá. Mas eu também posso alterar por aqui, olha. 35. Veja que não tem 35 aqui. Tem 15, 20 e 25. Mas se eu quiser, eu posso alterar. Da mesma forma aqui, olha, na largura, né? Largura tem 50, 100, 150, 200, 250. Mas eu quero uma janela de 70. Muito bem. Então, o bloco testado, tudo funcionando. Fechamos o bloco editor. Vamos em Save Block As. Janela 2. Ok. Close. Save. Vamos inserir então a janela 2 agora. Ó. 10, 3, 70, 'Tão vendo? Facinho, né? Eu vou colocar essa janela agora
numa parede diagonal. Vejam aqui, olha. Estão vendo? Mesmo que eu não estou com o F8 ligado e ela segue o alinhamento em que ela foi inserida. Certo? A mesma coisa se eu inserir a janela 1. Aí, olha só que legal. Aqui, ó. Aquelas marquinhas, estão vendo? Lembre-se que eu não estou limitada a utilizar só essas distâncias que estão pré-definidas aqui, tá? Eu posso colocar a distância que eu quiser. Estão vendo? Opa! Não tá indo? Ele tinha que ir. Não é essa. Peraí. Janela 1. Ele não tá indo. Ele devia 250. Ele não tá querendo. Estranho. O outro bloco que eu fiz, ele vai. Bom. Aliás, desculpa, pessoal. Ele não vai mesmo, tá? Nesse caso aqui, eu que me confundi agora com os dois blocos, tá? Nesse caso aqui, olha, quando eu não tenho a tabela de blocos e tenho os valores pré-determinados, tá? Ele está limitado aos valores máximo e mínimo da largura e da espessura. Nesse caso aqui do block table, eu tenho os valores pré-configurados, mas eu tenho a liberdade de colocar a espessura e a largura que eu quiser, olha. 250. Vamos colocar uma janela de 350. Tá lá, ó. Ok? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho os valores pré-determinados, eu tenho a limitação do tamanho. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar 55, ele não vai, ele vai para 60. Nesse caso da tabela, se eu digitar 55, ele vai, mesmo que eu não tenha essa largura especificada aqui. Isso, Said. Eu tinha definido as distâncias máximas e mínimas e o valor dos incrementos, tá? Então, se você quer um bloco, vamos dizer assim, entre aspas, livre, vamos criar um bloco livre, então. 100 por 20.
aqui. Wilken. Alô, Wilken. Edilson, também, boa noite. Eu não lembro se eu já dei boa noite para você. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Wilken não está logado, hein, Rogério? Não tá, né? Mas boa noite para você, Wilken. Ah, ele tá com você. Já dei boa noite, Edilson. Então tá bom. Então desculpa. Retiro boa noite. Brincadeira. Bom, antes que vocês me perguntem, Lu, precisa renomear D1 para largura, D2 para espessura, D3 para meio? Não. Eu só estou mostrando os recursos, né, que tem para vocês. Só que se você for fazer com o Block Table, o nome que vai aparecer lá vai ser D1, D2, certo? Então, se você vai trabalhar com o Block Table, é mais interessante que você renomeie, né, o nome das constraints dimensionais lineares que você está inserindo. Ok, vamos começar por essa. Então, essa daqui vai ter... Não vai ter, aliás, não vai ter gripes, certo? Posso colocar só L? Posso. L. E de espessura. Opa. Não, não dá. Esse daqui não dá. Então, vamos colocar ESP mesmo. D3. Meio. E agora a fórmula, né? Ou D4. Que vai ser ESP dividido por 2 menos meio dividido por 2. Falta eu colocar o fix e o base point. Pessoal, não se esqueçam do base point, tá? Porque é o ponto base de inserção. Ok? Esse daqui você não pode esquecer, senão acontece aqueles blocos que você insere, você clica lá na tela e o bloco não aparece. Aí você dá um zoom extend, o bloco está lá longe, né? Então é importante vocês sempre colocarem o base point, tá? Então esse é o bloco livre, tá? Vamos salvar como janela 3, fechar. Ok. Vamos lá então. No bloco livre, eu coloco a distância que eu quero, olha. 20, 22. Estão vendo? 17, 63,5. Até aqui, ó, posso colocar 2.8. Então esse é o bloco livre, é o bloco mais simples que tem, né? Na verdade eu acho que eu devia ter começado a aula com ele, mas enfim.
Isso, Edilson. Aquela fórmula que eu coloquei é para manter essas duas linhas paralelas sempre no meio, tá? Aquela fórmula que eu coloquei naquela cota que vai da base até a primeira linha do meio, tá? Deixa eu voltar lá. Essa fórmula aqui, né? Que seria o D4, né? Que seria o quê? A espessura dividido por 2 menos o valor do meio, que é essa distância aqui, dividido por 2. Então, dessa forma, essas duas linhas aqui, olha, sempre ficarão centralizadas, tá? Bom, existe também uma janela mais simples, né? Que não tem duas linhas, tem só uma. Ok, vamos lá. Vamos fazer a janela de uma linha só, né? Uma linha no meio. 100 por 20. Vamos copiar esta para o meio. Ok. Essa é a mais simples de todas, né? Mais simples do que essa janela aqui, do que esse bloco de janela. Acho que não existe. Então, ó, auto constraint, né? Aqui. Aqui. E o D3 vai ser o quê? Vai ser D2 dividido por 2. Certo? Vou colocar o fix, o base point e salvar o bloco. Janela 4. Close. Ah, 45, 20, 30. Ó, estão vendo? A linha sempre tá no meio. Esse é o bloco de janela mais simples que existe, né? E super rápido, super fácil de você fazer. Certo? Nossa, como passa! 9h20 já? Bom, pessoal, próxima aula de blocos dinâmicos paramétricos, terça-feira que vem, às 8h30. Então, eu vou sair do computador agora, vou voltar para o notebook, para a webcam, e para fazer a finalização e o sorteio, né? Sorteio de hoje. Quinta-feira agora, hoje é terça? Hoje é terça. Vamos ver aqui, quinta-feira, o que tem. É a configuração de plotagem parte 2, dia 2 de fevereiro. Eu não coloquei ainda a agenda dos próximos eventos, porque eu estava esperando. Eu coloquei mais uma votação lá no blog, né? Sobre os assuntos, né, para as próximas aulas. Então, quinta-feira é plotagem, terça-feira que vem, blocos dinâmicos, aula 2, tá? Pessoal, eu vou sair então aqui do computador e volto daqui a pouquinho. Não saiam daí, eu só preciso sair e dar o nome pro vídeo para ele poder salvar, tá? Então, não saiam daí, que eu volto daqui a pouquinho para fazer o sorteio.